Alô, amigos, estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Eles são jornalistas, escritores da cidade de Matão e estão conosco hoje. Conosco, o autor de O Som da Nova Era, Cássio Leonardo Carrara. Olá a todos os espectadores, é uma alegria estar aqui no SEAC, aqui em Bauru. Vamos falar um pouco do livro, vamos falar de Caibar Schutel, do trabalho da editora. Isso é muito importante, né, para o movimento espírita nacional. Sem dúvida. Conosco também o jornalista Davi Lisenberg, autor de O Imortal Caibar Schutel. Seus cumprimentos, Davi. Bom dia, amigos. É uma alegria podendo estar aqui para falar um pouquinho sobre Caibar Schutel. Agradeço pela oportunidade, Cirino. Caibar Schutel, para quem não conhece, principalmente os não espíritas, foi um pioneiro da doutrina espírita. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né, Cássio? Ele nasceu no Rio de Janeiro, no século XIX. E como é que ele foi parar em Matão? Ele parece que passou primeiro por Araraquara, teve uma ligação com o hospital lá. Como é que foi isso? Sim, ele até a juventude, né? Ele morou no Rio de Janeiro, até que ele precisou sair do Rio de Janeiro por questões de saúde e outros problemas. E decidiu consultar a linha férrea ali na época e chegou em Araraquara, depois Itápolis, Piracicaba, passagens rápidas, até que ele se estabeleceu em Matão. Por que Matão? Por que Matão, Davi? Existe uma teoria, né, naquela época em que Caibar Schutel foi para Matão, que ainda era distrito de Araraquara, teve uma epidemia de febre amarela. Então, muitas pessoas que moravam em Araraquara se deslocaram para Matão e se estabeleceram lá. Então, é uma das teorias que ele teria ido para Matão. Me diga uma coisa, Davi. Ele era farmacêutico? Sim. Ele mexia com homeopatia? Como é que é essa história? Ele começou como prático de farmácia ainda no Rio de Janeiro, ainda bem jovem. Ele começou na farmácia Granado, que ainda existe até hoje. Existe até hoje. E dali ele teve muita facilidade em lidar com a farmácia, com os medicamentos. E ele foi evoluindo, né? Como o Cássio disse, nessas passagens que ele teve, né? Existe um caminho, né? Ele passou por Piracicaba, passou por Itápolis, por Araraquara. Ele trabalhou com João Batista Raia. O sobrenome Raia é bastante conhecido nas farmácias. Das farmácias de hoje? Sim, ele é um familiar desse Raia. Farmácia Raia. Sei. Então ele se profissionalizou e, logicamente, ele também seguiu pela homeopatia. Ele até fez curso de óculos também para poder atender a todas as especialidades, que não tinha muito médico, então... Não tinha médico, então o farmacêutico ele tinha uma expressão muito grande. Então, isso que eu ia perguntar, Cássio. Ele era uma espécie de médico da cidade, sim, né? Com certeza. E as pessoas recorriam muito a ele para a homeopatia ou principalmente a farmácia normal da... Eu diria que os dois. Como ele era também um manipulador, né, de fórmulas, então todos que procuravam ele não ficavam sem atendimento. Todo mundo era atendido, fosse possível pagar ou não. Então ele se tornou realmente o médico da cidade, né? Todo um trabalho de caridade, todo um trabalho de assistência àqueles que necessitavam, seja de manipulação ou seja medicamentos comuns. Davi, me falaram que ele era muito amigo do padre da cidade. É verdade isso, Davi? Sim, que quando ele chegou em Matão, ele chegou católico. Já católico, ele era muito estudioso, participava das missas e tinha muita amizade com o padre. E como se tornou espírita, Cássio? Ele se tornou espírita por um acontecimento com os pais dele, que já eram desencarnados. Ele começou a ter sonhos recorrentes com os pais. Interessante isso. E aí ele foi questionar o padre. Falou assim, mas por que eu estou tendo esses sonhos? Parecem tão reais. E o padre falou, não se aprofunde nisso. Afaste se não é por aí e tal. E aí ele começou a questionar, mas por que isso? Né? E começou a procurar e tal. As tais das dúvidas filosóficas, As dúvidas filosóficas. Até que ele foi apresentado às obras da codificação. Ele foi apresentado às obras, começou inclusive a frequentar algumas reuniões, né, algumas reuniões mediúnicas. Já existia naquela época algum centro espírita em Matão? Não existia nenhum centro. Porque que eu saiba, era o Centro Espírita Mães da Pobreza, foi fundado por ele. Não foi? Mas inicialmente ele começou a fazer reuniões ainda frívolas, aquelas comunicações sem um embasamento na doutrina, porque ele ainda não conhecia. Domésticas. Domésticas.
com o Sr. Quintiliano e o Sr. Calixto Nunes. Eram 2 amigos que iniciaram, porque eles eram médiuns, e aí começaram as comunicações, ainda de uma forma bastante precária, até que ele conheceu a doutrina, e aí começaram a estudar. Encantou-se com ela. Num outro padrão, né? Tanto que no começo, os espíritos vinham, se comunicavam e pediam missas. Olha. E eles se cotizavam para pagar as missas. Até que eles descobriram que poderiam fazer preces para aqueles espíritos. Porque o único local de onde se originavam as boas vibrações que ajudavam, que traziam um certo conforto para os espíritos, era na igreja, né? Na igreja católica, né? Sim, sem dúvida. Aliás, até hoje, André Luiz nos descreve os trabalhos extraordinários que os espíritos fazem dentro das igrejas, utilizando-se da hóstia, das orações, dos trabalhos realizados lá, e aí o nosso respeito para com os nossos irmãos católicos e também irmãos evangélicos. Cássio, você é jovem ainda e já se interessou por Kai Baichútil. O que o levou a ir atrás do passado de Kai Baichútil para escrever O Som da Nova Era, Cássio? Sim, pois bem, eu sou jornalista e na época da minha formação nós precisávamos fazer um trabalho experimental. Uma tese? Uma tese, isso. E eu escolhi um livro-reportagem. E escolhi falar sobre Kai Baichútil, especificamente sobre a editora Clarim, porque eu senti a necessidade de um material que desse prosseguimento ao trabalho dele. Quer dizer que você fala também do Clarim? Sim, da do jornal, fala da revista. E de outras pessoas que deram continuidade ao trabalho dele. Kai Baichútil fundou a revista e o jornal? Sim, ele fundou o jornal em agosto de 1905 e a Revista Internacional de Espiritismo em fevereiro de 1925. Então, o jornal já são 13 anos de circulação e a revista está chegando quase nos seus 100 anos. Nossa, que maravilha. Ininterruptos. Tá certo. Sim. Davi, nós estamos chegando ao final deste bloco. Vamos fazer uma pequena interrupção. E na volta, eu queria saber por que você se interessou por essa pesquisa dos antecedentes de Kai Baichútil. Não saia daí, amigo. Voltaremos dentro de mais alguns instantes. Estamos de volta para mais um bloco de hoje do programa Despertar. E hoje o programa está festivo com 2 jornalistas da cidade de Matão, Cássio Leonardo Carrara e Davi Lisenberg. Falei certo o seu nome, Davi? Perfeitamente, está correto. Me responda, Davi, uma pergunta que ficou no bloco anterior. Por que você se interessou pela vida pregressa, os antecedentes de Kai Baichútil? É um personagem assim que vale a pena, em que se vale a pena investir, escrever livros, reportagens? É tão importante assim, porque você não pode pensar só nos espíritas, né, Davi? Exatamente. A história de Kai Baichútil já existem biografias de Kai Baichútil, e essa é mais uma, falada numa linguagem jornalística. Mas o interesse, ele veio desde um tempo passado já, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no movimento espírita lá na Suécia. Então, ali nós assumimos um compromisso com o Departamento de Pesquisas Históricas do Conselho Espírita Internacional. Olha só. Então, nessa ocasião, a gente estava assim com aquele interesse por história. Então, dali, de Estocolmo, nós fomos morar diretamente em Matão e morar ali muito próximo, né, ali do Clarim.
E aí me interessei em aprofundar um pouco mais a história de Kaibar Schutel. Por quê? Lá na Suécia ele já teve comunicações, ele estava sempre participante, sempre Verdade. lembra. Ele é um companheiro de trabalho de Kaibar, é avô da minha sogra. Então tem até uma relação meio familiar, né? Peraí, escuta aqui. Francisco Veloso. Esse sobrenome Lisenberg é lá da Suécia? Não é da Suécia, é da minha esposa, Sônia. Lisenberg é alemão. O meu pai é neto de alemão, lá de Santa Catarina. Mas está tudo meio parecido, né? Muito bem. Cássio, me diga uma coisa. A Gabriela me contou aqui nos bastidores da história de uma coxinha que teria se materializado. Isso é verdade ou é... O pessoal inventa muita história, né? Alguns relatos que dizem que essa história é verdadeira, que ele materializou uma coxinha, mesmo para o pessoal acreditar naquilo. Eles tinham sessão de materialização, então? Na verdade, foi um fenômeno de transporte, né? Isso. Ele teria se deslocado do par. Então não era uma esquina, sessão de materialização? Eles tinham sessões mediúnicas. Mediúnicas. E entre elas aconteciam fenômenos. Vários fenômenos. Aconteceu transporte. esse que se notabilizou, que ficou bastante conhecido. Mas apareciam flores também, alguma coisa a mais? Ou vocês sabem só desse fenômeno? Eu não sei dizer. Eu tenho informação de que haviam fenômenos de voz direta, né? E não tenho dúvidas que haveriam outros fenômenos que infelizmente não foram relatados. Ele inclusive fazia muitas experiências fotográficas. Sim. Durante as reuniões, para ver se ele conseguia captar algum espírito, alguma entidade que estivesse presente. Isso era recorrente. E vocês tiveram algum documento, acesso a alguma foto que mostra algum espírito ou... Infelizmente não tenho registro. Não. O que tem registro é de fotos dele sendo fotografadas nas reuniões mediúnicas. Mas não aparecia nenhum espírito? Não, que ele assinava revistas europeias, americanas. Em que já havia... Em que havia esses fenômenos, então ele queria produzir em Matão também, mas infelizmente... Principalmente na França aconteceram muitas experiências nesse sentido. Ô Cássio, eu fico só imaginando, Matão está hoje com perto de 100 mil habitantes, é isso? Sim, mais ou menos? Perfeito. Naquela época devia ter o quê? Uns 5, 10 mil. Como é que pode uma pessoa que era católica, chega numa cidade pequena, começa a falar com espíritos, transportar coxinhas e fenômenos de voz direta e funda um jornal, uma revista espírita? Qual teria sido essa repercussão no meio católico, principalmente, Cássio? Porque, que eu saiba... Embora a amizade que ele tinha com o padre, essas experiências não eram muito bem assim, bem-vindas? Sim, sem dúvida. Pelo fato, inclusive, do Kaibar era um católico muito atuante. Ele, inclusive, foi responsável por trazer a primeira capela para a cidade. Ah, é? Então ele era um católico atuante, ele era realmente dedicado. Não existia. Então é um espírito de liderança, né? Tanto ele destacou, é uma espécie de Paulo de Tarso que estava para um lado e depois veio para a doutrina espírita. Sim. Tanto que ele foi o primeiro prefeito da cidade de Matão. Ah, é? Exatamente. Por conta da sua expressão como farmacêutico, que tinha uma representatividade muito grande no meio do povo, ele se tornou vereador e na primeira reunião entre os vereadores para determinar qual seria o intendente, ele foi escolhido. O intendente naquela época tinha um cargo equivalente ao de prefeito. Ao de prefeito. Isso já no começo do século XX? Esse foi em 1896. Final do século XIX? Isso, final do século XIX. Muito bem. Perfeito. E aí com essa repercussão, né, do fato de ele se tornar espírita, fundar um centro espírita, depois um jornal, é lógico que a igreja ela não ficou satisfeita. A sociedade local teve um choque com aquilo, né? E o amigo padre dele, como que achou? Achou que ele foi traidor? Como é que foi? Ou eles continuaram amigos? Não, o padre ele não se conformou muito, não. Ele falou, Kaibar, não é? O que você está mexendo com essas coisas aí? Inclusive, houve uma procissão, né? Que foi... É isso que eu queria saber. Eu ouvi falar dessa procissão. Um de vocês dois se lembra mais detalhes? Sim, eles tiveram algumas rusgas. A amizade desse padre que vocês estão falando, a amizade era com o padre Antônio Cesarino. Era um padre de Araraquara, hoje é nome de rua lá em Araraquara. Eu já ouvi falar. E no começo tiveram algumas rusgas, mas eles acabaram se respeitando. Quando a pessoa está ligada ao bem,
e a pessoa compreende, aí as questões doutrinárias ficam em segundo plano. Mas essa questão da procissão foi na época do padre João Batista Van Hesse, um belga, que num período de Páscoa, em que Caibar realizava uma palestra, ele reuniu alguns fiéis para que fosse até lá para fazer realmente um movimento contrário àquelas palestras relacionadas ao espiritismo. E passaram na frente do centro? Como é que foi? Foi. Eles foram com tochas e o padre todo paramentado, até que uma pessoa, um delegado ali, ele chamou a atenção, ele parece, não sei se ele estava armado, não tem um detalhe, mas o pessoal saiu todo mundo correndo, o padre tropeçando na bata, aquela coisa toda, foi uma correria. Isso se então, para a cidade, isso foi um acontecimento. Foi em 1906, foi bem no começo do jornal. Inclusive, o jornal teve uma paralisada, um ano mais ou menos, porque estava muito difícil, os padres não aceitavam. Em função dessas críticas, né? Foi bem difícil para Caibar Schutter. Por isso que a sua coragem, a sua determinação, o seu exemplo é que acabaram superando todos os problemas. Então, vocês notaram quando chegaram aqui aos nossos estúdios que o nosso centro espírita fica nas proximidades de uma igreja católica. Aliás, igreja que eu frequentava na minha infância. E consta que quando a procissão saía da igreja, passava aqui na frente e o padre benzia o centro, como se estivesse expurgando as fontes malignas, né? Mas hoje não existe mais isso. Nesse estúdio nós já recebemos o padre Risse, que hoje é bispo, é grande amigo nosso. Já recebemos vários representantes da igreja evangélica. Enfim, hoje a situação é um pouco mais tranquila, né, Cássio? Com certeza. Eu acho que o cristianismo como um todo, a mensagem dele é de unificação, jamais de intolerância, jamais de segregação. E é importante que a gente consiga avançar cada vez mais nisso. Um desses pastores, né, com quem tivemos contato, ele cometeu a imprudência de me chamar para falar na igreja dele, sabe? Aí a gente tomou cuidado de falar somente daqueles pontos comuns, né? Que no atacado falamos a mesma coisa, né? Sim. Falamos de Deus, da imortalidade da alma, da necessidade de nós sermos cada vez melhores. Cássio, me responda uma coisa. Por que tratar de Caibar hoje e você dar continuidade com as suas publicações, continuar falando de Caibar? Não foi apenas um foco histórico do passado, ou o Caibar está presente ainda hoje? Ele está presente ainda hoje, principalmente pela atualidade do que ele escrevia, do avanço para a época dele. Ele era um homem à frente do seu tempo. Mas eu vejo que na revista que você dirige, você tem todo mês uma coluna dedicada a Caibar. Sim, exatamente. E eu faço questão de ler, são algumas coisas que eu leio com certeza, os seus artigos e essa coluna do Caibar. Você também toma cuidado de colocar uma coluna só de Kardec, né? Exatamente. E por que esse culto a Caibar, ele tem conteúdo para os tempos atuais? Com certeza. Por exemplo, ele tem um livro, chama-se Gênese da Alma. Nesse livro, ele já fala de questões relacionadas aos animais, que hoje nós estamos tendo certos cuidados. Aliás, eu recebi ontem uma publicidade, acho que foi de vocês, que fala de um livro sobre animais, não é isso? Isso, a Alma dos Animais. É com base no livro dele ou não? É da doutora Irvênia Prada, né, um nome muito respeitado no movimento espírita, veterinária, e ela se baseia muito no livro dela em conhecimentos que o Caibar trouxe no Gênese da Alma. Porque ele já traz ali questões evolucionistas dos animais, muito científico mesmo, né? Nada místico, realmente evolucionismo e tal. E coisas que no início do século XX praticamente não se falava. Hoje que nós estamos tomando cuidado com essas questões dos animais, de preservação, de cuidado, de respeito. Então ele era uma pessoa que cuidava muitos desses assuntos que não eram tratados. Ele tinha esse pioneirismo. Nós temos um programa interno nosso de perguntas e respostas e sempre vem perguntas a respeito dos animais. E há pouco tempo eu fui convidado para assessorar uma repórter num artigo sobre os animais, perguntando a posição da doutrina espírita. Cássio, você poderia repetir o nome do livro, o autor olhando para aquela câmera lá? Porque às vezes as pessoas... porque nosso programa é visto
por pessoas de várias religiões, mas o assunto é muito pertinente na atualidade, né? Então são 2 livros. O primeiro, Gênese da Alma, que é de autoria do Caibar Schutel, e o segundo, A Alma dos Animais, que é recente, foi lançado no ano passado, da doutora Irvênia Prada. É um livro que ele fala sobre ciência e espiritualidade, falando sobre a evolução dos animais. Diga para o pessoal o site que elas podem entrar para adquirir obras lá da editora O Clarim, por favor. O site é o www.oclarim.com.br. Nesse site estão disponíveis os livros, todos editados pelo editor O Clarim, e também é disponibilizada a assinatura da Revista Internacional do Espiritismo e do Jornal Clarim. Aliás, eu sou um dos seus assinantes, Isso. tanto Que da bom. revista escrita, impressa, como Da a digital. virtual. Nós vamos para um intervalo e no próximo bloco eu vou perguntar para o Davi alguma coisa a mais a respeito da pesquisa que ele fez para a sua obra, o que mais o impressionou. Não saia daí, no instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar. Olha, gente, o tempo está voando. Esses 2 escritores, jornalistas, Cássio e Davi, estão nos trazendo coisas gostosas, maravilhosas, que você com certeza está curtindo conosco. Davi, o que mais impressionou você na sua pesquisa para que o seu livro, O Imortal Caibar Schutel, pudesse voltar para a atualidade? Sim, Sidney. O maior interesse, como já estamos falando no bloco anterior, foi perceber a atualidade das ideias de Caibar. Então ele fazia muitas coisas que ele fazia mais de 100 anos atrás, que nós estamos fazendo hoje, e que é válido todos conhecerem essas pessoas que prepararam o terreno para a doutrina espírita, para o conhecimento da doutrina espírita. Fundando um jornal, fazendo palestras, sendo exemplo de caridade na sua cidade. Ele era considerado o pai da pobreza de Matão. Então, o seu exemplo, o seu amor, a sua fidelidade a Jesus e a Kardec, no caso do estudo da doutrina, são exemplares. Então, a cada momento em que nós nos aprofundávamos, dava uma alegria e um prazer de poder trazer ao público esse ícone que não pode ser esquecido. Cássio, pelas palavras do Davi, a gente deduz que por isso que ele era respeitado, né? Sim. Embora a doutrina espírita seja sempre assim com poucos adeptos, mas no geral a cidade devia respeitá-lo por ter sido prefeito, farmacêutico, médico da cidade praticamente, e pelo bem que ele fazia, né? Com certeza, ele era assim um divulgador, mas acima de tudo ele praticava aquilo que ele ensinava. Então isso é lógico. Você ganha dava um respeito, força moral para ele. Dava força moral. Você ganha o respeito das pessoas. As pessoas te procuram, independente de crença, de religião, porque elas sabem que elas vão receber um bem. Elas sabem que elas vão ser sempre atendidas e bem recepcionadas. Encontravam nele sempre algum consolo? Encontravam nele. Ele é um porto seguro, né? Eu diria. Davi, você pode nos dar notícias sobre o trato pessoal dele? Ele era muito bravo, simpático, falante, quieto, como é que era? Das biografias que falam sobre Caibar Schutel e na que nós estamos trazendo, nós trazemos alguns relatos das pessoas que conviveram com Caibar Schutel. Então, o que se percebe é uma pessoa extremamente educada, um trabalhador de 24 horas,
mas sempre gentil, sempre sorridente, simpático. As fotos que nós vemos, normalmente a pessoa quando tira a foto fica séria. Então nós não temos uma foto de Caibar Schutel sorrindo. Mas... Kardec também, Allan Kardec, até hoje a gente tem uma ideia de que ele era... Eu escrevi um livro sobre ele e desmistifiquei isso. Não, Kardec adorava receber as pessoas, ele era muito sorridente. Kaibar, será que era assim também ou não? Eu acredito que ele era uma pessoa afável, era uma pessoa carinhosa, assim. Talvez um pouco mais sério, compenetrado, né? Mas pela repercussão no trabalho dele, com certeza devia ser assim muito afetivo, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Inclusive, Sidney, nós entrevistamos a senhora Dalgisa Rosito para os livros, que ela atualmente está com 96 anos e foi contemporânea do Caibar. Ah, é? Trabalhou na editora durante a adolescência, por 2, 3 anos, e ela fala com ele de muito carinho, muito respeito. E ela fala da personalidade dele? Fala da personalidade dele. E o que ela diz? Ela fala realmente isso, que ele era uma pessoa compenetrada, talvez de poucas palavras, mas sempre muito afetuoso. Afável. Inclusive, ele participou do curso, da prova de datilografia dela. Quando ela se formou, ela fez um cursinho lá e ele foi fazer ditar o texto para as pessoas... Exame final. Exame final, para as pessoas escreverem. Imagina que texto que ele ditou. Então, e para ela fala com muito orgulho daquilo. Ah, é? Ele participou da prova final, da formatura dela. Olha só. Uma menina de 14, 15 anos na época. Então, e ela lembra bem, né? Lembra. Tinha 14, 15 anos. Está muito lúcido. Gente, o tempo está voando, eu não posso deixar de perguntar para o Cássio a respeito de uma história... É de um cabrito ou um cavalo? Como é essa história, Cássio? Conta pra gente aí. É um cavalo chamado Cabrito. Nome Cabrito. Vamos lá, conta pra gente aí. Havia um cavalo estacionado na frente da farmácia, é isso? Isso, o cavalo ele era ajudava ali, era do Caibar, né, o cavalo. E ele, por muitos anos, né, serviu ao Caibar, até que um belo dia... Ele puxava uma carroça? Puxava uma carroça e diz que o cavalo já... idoso, né, aquela coisa, né? Já estava devagar, quase parando. Ele foi uma noite ali na janela do Caibar, ele estava ali escrevendo, estava ali trabalhando, o cavalo foi ali na janela. Ah, foi até a janela? O Caibar acariciou ele, falou, tá tudo bem, não sei o quê. No dia seguinte, o cavalo desencarnou. Ah, é? Então, diz que ele foi, talvez, se despedir. Despedir-se dele? Né? Não, mas espera aí, tem uma coisa antes aí. Parece-me que ele comprou o cavalo do carroceiro para aposentá-lo, é isso? Era o mesmo ou era outro? Era outro cavalo. Foi um outro. Era outro então, cavalo. tem duas histórias. Um que estava inválido, que ele comprou só para aposentar, que ele viu que Bom, estava então tem esse que chamava Cabrito, que foi despedir-se. Isso. E o outro que ele comprou, como é que foi? Esse outro não tem o nome, não sabemos o nome, mas sabe-se que era um cavalo que está sendo muito maltratado pelo dono, já velhinho, e Caibar acabou pagando um preço muito mais alto. Só para aposentar a aposentadoria para ele. Imagina a aposentadoria do cavalo naquela época. Nossa Senhora, tá certo. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo o microfone aberto para vocês. Davi, o que você gostaria de acrescentar? Hoje tivemos uma palestra com ambos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. Comenta alguma coisa do que você falou na palestra, que você queira passar para os nossos espectadores. Perfeitamente. Eu gostaria de deixar a frase que Caibar Schutel se notabilizou. Ele já havia desencarnado, seu corpo estava sendo velado, e ele se comunicou através de um companheiro, e ele pediu para que a sua lápide, né, o seu epitáfio, fosse a seguinte frase que foi anotada e que está hoje no seu túmulo. A frase é: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa é a frase que dá sentido à vida desse grande homem, que ele merece ser conhecido. Por isso fica a nossa recomendação. Muito bom. E a frase é dele mesmo, né? Sim. Porque nós temos uma frase no túmulo de Kardec que não é de Kardec, né? Mas essa aí é bem válida. Cássio, suas palavras finais para aquela câmera ali, o que você gostaria de acrescentar. Eu deixei de perguntar muitas coisas, mas estamos à disposição para você encerrar o programa de hoje. Eu gostaria de exaltar também os continuadores do trabalho dele, através da Casa Editora Clarim, os colaboradores da revista, do jornal, de tantos livros. O seu Aparecido Belvedere, que é um fã incondicional do Caibar, estou certo? Com certeza, é um trabalhador ainda da editora, já com 92 anos. Fala rapidinho do museu lá do Caibar. Isso, perfeito. Em 2013, na cidade de Matão,
foi inaugurado o Memorial Caibar Schutter, construído na antiga casa dele, que foi toda remodelada, com espaços temáticos que contam a história dele como espírita, como cidadão, como homem de caridade. E ali está toda a história dele, é muito bonito, vale a pena conhecer aqui, os que não conhecem, né? E é possível visitar o museu Caibar Schutter, o memorial dele? Sim, é por agendamento, tá? A visita, as pessoas podem entrar em contato pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br e agendar uma visita. Inclusive, tanto pessoas, 2 pessoas, como caravanas. Podem ser grupos também. Podem ser grupos. Muito bem. Perfeitamente. Agradeço a presença de vocês dois. Nós que agradecemos. Eu agradeço. E obrigado por terem feito a belíssima palestra hoje para nós. Muito obrigado. E a você, caro amigo, cara amiga, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.